Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a liturgia da igreja hoje é estupenda, fenomenal. Uma liturgia que nos faz rememorar toda a história da nossa salvação, desde o início, quando o Senhor, o bom Deus, com a sua palavra, do nada tudo cria. Desde o início, quando o Senhor, o bom Deus, ao criar tudo do nada, decide dar o tudo, para que o homem nele tudo seja. É interessante porque já nesse primeiro momento nós vemos que o homem é tirado do nada para em Deus tudo ser. E o homem, quando escolhe caminhar sem Deus, ao nada ele volta. O tudo para nós é viver em Deus, é alcançar o céu. O nada para nós é vivermos sem Deus e assim nos condenarmos ao inferno. Olhem que ao caminharmos nessa noite longa de hoje, uma vigília que cansa, a igreja nos chama a atenção para todos os mistérios, as etapas, os ciclos do Antigo Testamento, que Deus veio preparando o seu povo para o momento em que ele surgisse glorioso, resplandecente de beleza, a nos devolver a salvação. Aquele ofício que nós rezávamos na quarta-feira à noite, deveria ele ter sido rezado na sexta noite, para que, apagando tudo, simbolizando a morte de Cristo, na sua ressurreição tudo clareasse. E olhem que esse é o mistério que nós haveremos de passar. Em um determinado momento, quando chegarmos ao término da nossa história, esse mesmo movimento acontecerá, tudo ficará escuro, morreremos, e de repente tudo se clareará, ressuscitaremos. O nosso lugar não é a escuridão infernal, o nosso lugar é a claridade celestial. E essa claridade celestial foi querida, sonhada, desejada, preparada por Deus desde sempre. Deus veio sempre ao encontro do seu povo. Lembremos-nos da aliança tão bela, tão santa que Deus faz com Abraão. Depois de prometer a Abraão a descendência numerosa, Deus pede a Abraão o seu único filho, o filho da predileção. A única coisa que Abraão tinha, Isaque, o amor do seu primogênito. E Deus, como que para testar Abraão, prova Abraão, coloca Abraão em prova, pede o seu único filho. Deus deu, Deus agora pede. E Abraão, no espírito de fé, confia em Deus e vai ofertar o filho. E Deus diz: não, Abraão, não será você que vai sofrer com o seu filho morto, serei eu que irei sofrer com o meu filho morto, imolado na cruz, porque te amo. O grande mistério da nossa salvação. Não foi Isaque que se sacrificou pela humanidade, mas foi o próprio Senhor
que no madeiro da cruz se fez sacerdote, se fez altar, se fez cordeiro. Ele se oferece, ele é o altar, o seu corpo é o altar. Ele é de verdade o cordeiro que se imola pela salvação do mundo. Deus é assim. Deus não fez o homem para sofrer. Deus é assim. Deus fez o homem para ser feliz, para encontrar a felicidade nele. E isso aqui, meus irmãos, é tão bonito porque o Senhor, o bom Deus, ao olhar a condição de Abraão e vendo a fé daquele homem, o Senhor, o bom Deus, ali vê que o homem se afastou do projeto de Deus, virou agora escravo no Egito. Faraó agora escraviza o povo de Deus, maltrata, humilha, quer exterminar aquele povo. E Deus escuta o lamento. Deus escuta de verdade as lamentações do seu povo. E o que é que Deus faz? Faz aquele povo passar a pé enxuto em meio ao mar vermelho, o mar que simboliza o pecado, a passagem que é o batismo, e o outro lado do rio, do mar vermelho, é a salvação. É por isso que a igreja sempre viu o batismo como sacramento da regeneração, ou seja, uma vez que o homem for batizado, seja ele em Cristo batizado, ele sai de uma vida de escravidão do pecado para uma vida de liberdade em Deus. E é justamente para a liberdade que o Senhor, o bom Deus, nos libertou. É justamente para a liberdade que o Senhor, o bom Deus, nos liberta. A libertação dos hebreus das mãos do faraó no Egito é a prefiguração da nossa libertação das mãos do diabo pelo pecado. O Senhor, o bom Deus, escolhe um povo. Aquele povo é um povo predileto, é o povo escolhido, é o povo que Deus ama, e Deus faz uma aliança com aquele povo, com aquela assembleia, com aquela carral, com aquela eclesia, e Deus se faz esposo daquela assembleia. É por isso que Isaías assim diz: teu esposo é aquele que te criou, seu nome é Senhor dos Exércitos. Olha, minha gente, em todas as línguas, assembleia, eclésia, igreja, sempre é uma palavra feminina. Por quê? Porque o masculino aqui é Deus. Existe de verdade um casamento tão íntimo, a mesma coisa de ânima, alma, palavra feminina, em todas as línguas, porque o masculino é Deus. Existe um casamento, as núpcias do Cordeiro redivivo que nós celebramos, é a união da igreja com Cristo, é a união da nossa alma com Deus. É por isso que muitas pessoas, ao pegar o livro do Cântico dos Cânticos, não conseguem entender aquela poesia tão bonita, aquele texto tão sensual que fala do amor de um homem e de uma mulher. A mulher, aquela morena formosa, é sempre a nossa alma, é a igreja. Aquele homem belo que vem saltitando é sempre Deus, feliz por essa união. E é assim que nós somos chamados a permanecermos no Senhor, o bom Deus. Só que quando Deus vem ao encontro do homem, Deus oferece ao homem a felicidade gratuitamente. E Isaías assim continua: vós todos que estáis com sede,
vinde às águas. Ou seja, venham se preencher em mim. Sou eu que preencho, sou eu que completo, sou eu que faço vocês felizes. E eu já disse tanto a vocês aqui, por mais que nós queiramos nos preencher, nos completar com as coisas que o mundo coloca, ninguém é capaz de preencher a imensidão do coração humano. Ninguém é capaz de preencher essa solidão que permeia a história humana. O matrimônio, a vida consagrada, a profissão, o trabalho, tudo isso ameniza a solidão. Mas o homem nunca está totalmente pleno, completo, satisfeito, realizado. Não. Vejam quantas vezes vocês, olhando a vida de vocês, disseram assim: ah, quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Tá certo, conquistou. Mas a felicidade logo vai embora e o vazio ficou. Ah, quando eu me casar, quando eu me formar, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu serei feliz. Tudo isso ameniza, mas o que preenche o homem é Deus. E enquanto o homem não se convencer disso, vai viver o tempo todo procurando se preencher em coisas que não preenchem. Só Deus preenche a imensidão desse vazio do homem tão carente de Deus. Vinde saciar a sede de infinito no Senhor, o bom Deus. Olhem que o profeta Baruque, ao olhar a condição do homem, diz com tanta sabedoria assim: que se passa em Israel? É tão interessante essa pergunta, esse questionamento aqui de Baruque. Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro e te contaminastes com os mortos. O que é isso aqui? É o profeta Baruque me dizendo a vocês que por mais que nós gostemos deste mundo, esse mundo é uma escuridão. Que por mais que nós gostemos de viver aqui, essa terra não é nossa. Nós somos feitos para o céu, para a eternidade em Deus. Não temos de modo algum residência fixa aqui. Como nos diz o autor daquela carta esplendorosa a Diogneto, nós temos cidadania no céu. Estamos aqui passando, estamos aqui estagiando. Meus queridos irmãos, o que se passa em nossos corações, que muitas vezes escolhemos caminhar no mundo, fazendo as opções do mundo, nos contaminando com os mortos. Quem são esses mortos aqui? Não são aqueles que já estão na sepultura, jogados ao léu, não. Não são aqueles que foram imunados no cemitério, comumente chamado enterrados por nós, não. Os mortos aqui são aqueles que perderam a vida da graça, que tanto faz rezar como tanto fez, que tanto faz comungar como tanto fez, que tanto faz casar como tanto fez. Ou seja, já estão mortos para a eternidade. Já são verdadeiros cadáveres. Por quê? Porque estão cortados fora da videira que é Cristo. E todo ramo que é cortado logo seca, logo morre, logo se esvai. O que se passa nos nossos corações quando escolhemos muitas vezes moldar o nosso coração segundo os critérios do mundo e não segundo os critérios divinos. É por isso
que, olhando a condição do nosso coração, o profeta Ezequiel vai assim dizer: derramarei sobre vós uma água pura e dar-vos-ei um novo coração. Tirarei o coração de pedra e no lugar colocarei e vos darei um coração de carne, para sentir os mesmos sentimentos de Cristo, um coração tão humano. Existe um poeta português chamado Fernando Pessoa, que ao escrever um dos poemas mais bonitos, ele diz assim: ele era tão humano que só poderia ser divino. O cristão também, quanto mais tem um coração humano, mais divino nós somos. Agora, vejam bem, o Evangelho de hoje. Olhem o que é que acontece. No primeiro dia da semana, domingo, Padre, mas eu não consigo contar o texto santo do Evangelho. Nos diz que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Como é que deu 3 dias, Padre, se nós enterramos o Senhor ontem e hoje à noite Ele ressuscita? Aqui nós temos que entender a conta do dia como o judeu conta. O dia do judeu começa quando as primeiras estrelas aparecem no céu, ou seja, quando, na nossa linguagem humana, claro, o sol cai. Começa a escurecer, é um novo dia. Então, o que é que acontece? O texto santo nos diz que na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, ele morreu. Noa são as 15 horas, na linguagem judaica. Às 15 horas ele morreu. Quando o sol caiu, já é um novo dia. O segundo dia passou o resto, na nossa linguagem, da sexta-noite, o sábado da manhã, pela manhã, o sábado à tarde. Quando o sol caiu neste instante, já começou o terceiro dia. É como a gente, daqui a 20 minutos, eu posso dizer assim: vixe que a gente está rezando desde ontem. A mesma coisa. Desde ontem que a gente está rezando na igreja. Mas desde ontem que estamos mesmo. Passou. Então, Cristo morre às 3 horas da tarde de ontem. Às 18 horas já é o segundo dia. E hoje, às 18 horas, já é o terceiro dia. Essa é a lógica da contagem judaica. É por isso que a vigília pascal começa a ser celebrada, e não pode ser celebrada na tarde do sábado, mas só quando escurece, o máximo que pode, perto da meia-noite. Por isso que muita gente muitas vezes não entendia. Graças a Deus está começando a entender, né? Parece que 2 anos sem o povo participar da Semana Santa deu que como uma saudade da Semana Santa, e a igreja esse ano ficou cheia todo dia, né? Mas muita gente não entende. Mas a hora de celebrar a vigília pascal é perto da meia-noite. E olha o que o texto diz. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela vai lá fazer o quê? Preparou os perfumes, foi lá colocar no corpo dele. Era tão interessante porque tem gente que tem horror a ir ao cemitério nos dias de hoje. Tem gente que tem medo de ir no cemitério, não suporta cemitério. Mas na época de Cristo, quando uma pessoa morria, 3 dias, os amigos, os parentes iam lá colocar perfume para amenizar o mau cheiro se começasse a feder, e para ver, morreu mesmo. E Maria Madalena vai fazer isso aqui.
E olhem que quando Maria Madalena chega lá, Maria Madalena vê com tanta dignidade, com tanta sabedoria, que a pedra ali do túmulo tinha sido removida. E Lucas diz assim: mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não é uma linguagem comum. Lucas chama Cristo aqui de Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Cristo falou tanto que ia ressuscitar, Cristo pregou tanto e parece que elas estavam com amnésia. 2 homens divinos com roupas brilhantes pararam perto delas ali e vai dizer assim: mas por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Minha gente, a ressurreição é real. De verdade, ele ressuscitou. O túmulo de Cristo está vazio até hoje. O Santo Sepulcro está vazio. Se vocês tiverem a oportunidade de ir a Jerusalém, eu tive, graças a Deus, essa honra, essa graça dada de Deus. Mas quem tiver a graça de ir no Santo Sepulcro, vai encontrar o lugar vazio. E só uma bandeirinha lá pendurada, dizendo ressuscitou. Por quê? Porque não existe nenhuma prova da ressurreição. O corpo dele agora é glorioso. E não somos nós que damos vida a Cristo porque cremos nele, não. É porque ele ressuscitou que nós cremos. Porque muitas vezes eu vejo algumas pessoas, principalmente nessas lembranças assim de funeral, quando alguém morre e escreve lá um ditozinho, uma palavrazinha, assim, aqueles que morrem estão sempre vivos nos nossos corações. Balela! Aquele que morre não está vivo no nosso coração, não. Deve estar vivo em Deus. Porque se não buscou a salvação a vida toda, mesmo que você creia que está vivo, se não buscou, está morto. Não somos nós que damos vida a alguém porque guardamos lembrança, não. É a ressurreição de Cristo que ressuscita aqueles que morreram. É a ressurreição do Senhor. É Ele ressuscitado, glorioso, vigoroso, que dá a vida que o homem perdeu. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós teremos 50 dias para falar da ressurreição, para estudar a ressurreição, para nos convencermos de verdade que um dia haveremos de ressuscitar. Mas eu quero terminar essa prédica de hoje com o último pensamento do Evangelho de hoje, que é a concepção de Pedro. Olhem a cena aqui. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago. Essa Maria aqui, mãe de Tiago, viu? Não é Maria mãe de Jesus, não. É outra Maria, mãe de Tiago, não é Nossa Senhora. Porque em determinado momento os protestantes pegam esse texto, embora seja matéria para outra pregação, mas eles pegam esse texto, ou aquele texto que diz assim: não é esse Jesus, o irmão de Tiago, ou seja, Tiago é esse aqui, filho de Maria, que não é Maria mãe de Jesus, é uma parente próxima de Maria. Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago, não é Maria mãe de Jesus. Também outras mulheres que estavam com ela contaram essas coisas aos apóstolos. Eles não acreditaram,
pensaram que era um desvario delas. Só que ali naquele momento, Pedro levantou-se e saiu correndo. Passa como que um filme na cabeça de Pedro, tudo que ele disse, tudo que ele viveu, tudo que ele passou. E Pedro corre lá. Eu gosto muito dessa cena aqui. Ele corre, olha para dentro, viu apenas os lençóis mortuários. Aquilo que a gente conhece, os desenhos animados de múmia. Era assim que enterrava naquela época. Viu os lençóis ali mortuários e ele não volta para junto dos apóstolos. Então voltou para casa. É como se Pedro dissesse assim: ele ressuscitou. Agora eu vou esperar o Espírito Santo. Ele ressuscitou. Agora eu vou para casa. E o texto diz que Pedro ficou admirado. Como eu costumo dizer assim, Pedro ficou com aquela cara de abobado. E agora o que vai ser? E agora o que vai ser, Pedro? Que tu serás de verdade colocado como chefe da igreja, a nos conduzir e nos fazer de verdade contemplar o Senhor ressuscitado. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu desejo a cada um de vocês uma santa e feliz Páscoa. Eu desejo que todos nós tenhamos a alegria de nascermos para Cristo, de nascermos para Deus, e assim, de verdade, crescermos todos os dias no Espírito Santo de Deus. Não tenhamos medo de dar o sim a Deus todos os dias e de verdade endireitar o nosso caminho e voltarmos a essa amizade tão santa, tão bela com Ele, essa união tão perfeita, tão magnífica, que vai nos fazer de verdade um dia ressuscitarmos glorioso, como Ele é o primeiro humano, mesmo sendo Deus, que ressuscita para a eternidade do Pai, na força do Espírito Santo. Vamos ficar de pé.